Bom, pessoal, mais um Residência Médica em Casos Reais aqui, hoje com uma convidada super especial, Dona Ariane, que veio diretamente de Rio Verde só para gravar esse podcast. Obrigado, Ari, obrigado. A Dona Fernanda, sua digníssima mãe, que está sentada ali assistindo a filha. E antes da gente começar a falar desse caso brilhante da Ari, que se dedicou, claro, tivemos altos e baixos, né, Dona Ari? Normal, igual todo mundo que foi aprovado, né? Eu quero só lembrar a vocês algumas coisas. A primeira coisa... Entenda, o nosso podcast Residência Médica em Casos Reais, o nome dele vem disso porque nós trazemos pessoas da vida real, pessoas que tiveram dificuldades, tiveram os mesmos problemas que vocês, enfim, a gente vai mostrar aqui sua verdadeira trajetória. A gente quer que você fale dos seus problemas, das suas dificuldades, disso normal. Então, para você que está assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, isso é muito importante. Lembrando que a Ari foi nossa aluna da mentoria, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso projeto, sobre o que a gente faz, é só ir na descrição aqui no vídeo, você vai ver lá e vai conhecer todo o nosso trabalho. Bom, Dona Ariane, 24 anos de idade, voltando para Rio Verde, que é sua cidade natal, 6º lugar na UFMS para pediatria, 3º lugar no PSU-GO. Bom, antes de mais nada, te agradecer e eu quero que você fale um pouquinho para mim de onde nasceu a pediatria na sua vida. Quando que você falou assim, eu vou ser pediatra? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. A pediatria, na verdade, eu não queria pediatria. Já posso falar uma coisa para você? Qual que é o seu Instagram? Fala aí pro pessoal, pode falar nessa câmera aqui, porque aí o pessoal vai te mandar mensagem se tiver dúvida, viu? @Ariane, com 2 I, 2 N's e Y, Lima. Mas, enfim, voltando, eu queria clínica médica. Eu comecei a mentoria para fazer clínica médica. E aí eu comecei a trabalhar no meu primeiro ano de formada e ao longo do meu dia a dia na prática médica eu percebi que não era isso que eu queria de jeito nenhum. Que eu não gostava de lidar com pacientes crônicos, com pacientes de múltiplas comorbidades, e a pediatria foi me encantando aos poucos. E você atendia pediatria também? Atendia pediatria, no seu plantão? Aberta, sim. Emergência, durante a faculdade, tudo. Então, nenhum momento você pensou em pediatria? Não, eu sempre gostei do rodízio, mas foi depois do meu amadurecimento como médica mesmo e fazendo a mentoria que eu fui perceber quais assuntos eu gostava mais, foi um pouco de autoconhecimento também. Ao longo do tempo. E aí eu decidi a pediatria e me apaixonei. E você decidiu pediatria, você lembra mais ou menos a data? Você bateu o martelo? Foi no final da preparação já, eu estava em setembro. Entendi. Aí você falou, não, pede mesmo e vamos embora. Sim. Quando você escolheu pediatria, e aí vamos ser bem sinceros, você escolheu também por questão mercadológica, pensando Com assim... certeza. O que você levou em consideração? O que você colocou na balança? Então, um dia eu estava no plantão e me deu um insight que eu não queria clínica médica. Porque aquilo ali estava muito... Não só a rotina do plantão, mas o próprio paciente mesmo, que eu queria cardio. Então, eu coloquei na balança, eu falei, o que eu quero pro meu futuro? Eu pensei porque a gente como mulher, a gente também tem que pensar na casa, nos filhos, e eu pretendo me casar. Claro. Então, tudo isso eu coloquei na balança, a duração da residência também. Prestar uma nova prova. Exatamente, me preparar novamente. E aí a pediatria era algo que eu já gostava e pega muito a clínica, que eu sou 100% clínica. Então foi isso, eu pensei tudo isso. Você acha que essa indecisão entre a clínica médica, a pediatria, atrapalhou você durante a preparação? Não, jamais. Nada. Você estava com o objetivo assim, independentemente da especialidade, eu vou fazer residência, ponto. Sim. Porque às vezes a gente pega alguns alunos que, assim, é uma coisa da gente conversar bem aqui, ele fica assim, nossa Pedro, mas eu tô com dúvida entre clínica, entre pediatria, entre rádio, e aí ele trava e fala assim, nossa, eu não tenho um caminho bem definido, o que eu vou fazer? Mas na verdade, se você tem alinhado o que é residência, independente se você vai estudar para rádio, para pediatria, para clínica médica, você tem estudado do mesmo jeito, né? Concorda comigo? Com certeza. Bom, me fala uma coisinha. Então, no 5º ano, você chegou a fazer cursinho? Não. Não fez. E no 6º também não? Não. Tá. Qual que foi a sua decisão de falar assim, putz, não vou fazer cursinho no 5º e no 6º ano? É porque, na verdade, o cursinho era muito caro.
Então eu sou muito assim, quando eu quero algo, eu me dedico 100% àquilo. Então eu queria primeiro me formar. E aí depois eu queria conquistar as minhas coisas com meu dinheiro, trabalhar. Só que ao mesmo tempo eu sabia que eu não queria aquela vida de plantão por muito tempo. Então eu pensei, se eu trabalhar 1 ano sem estudar, eu vou ter que estudar mais 1 ano para fazer a residência. Perfeito. Então eu decidi fazer tudo junto. Entendi. E foi quando eu procurei a mentoria. Show. Porque, igual eu falei, se eu me dedico a algo, eu me dedico 100%. Então eu sabia que eu queria estudar 1 ano. Pra E passar. eu precisava de método, precisava de disciplina, precisava de ajuda para passar. Excelente. Hoje, voltando, no 5º ano e no 6º, você deve ter visto que a maioria dos seus colegas fizeram cursinho, tiveram acesso a isso e você não fez. Você sentiu uma pressão lá atrás de falar assim, nossa, ele tá fazendo e eu não tô? Porque, pelo que eu percebi aqui, você tinha a cabeça muito certa. Eu vou me formar uma boa médica, eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e depois eu vou fazer isso, né? Você sentiu uma pressão de tipo, ele vai estar estudando e eu não vou estar, ele vai estar na minha frente, ou ela vai estar na minha frente, ou não? Na verdade, não muito, porque eu não costumo me comparar. Perfeito. Eu sou muito, acho que quando a gente se compara, a gente perde um pouco quem nós somos. Eu focava mais em mim, eu sabia o meu objetivo e era me formar uma boa médica. Perfeito. Porque você estudar para uma residência não quer dizer que você vai ser um bom médico. Perfeito, excelente. Então, isso é muito interessante porque quando a gente fala da comparação, ela na maioria das vezes ela é patológica, ela é ruim. Uma coisa é você comparar por referência. Comparar assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa está na minha frente. A outra coisa é você comparar por competição. Nossa, ele está fazendo e eu não. Então, quando a gente tem isso, Ari, é um nível de maturidade muito grande seu. Te parabenizar por isso, porque a maioria das pessoas, elas seguem o que a gente chama de pensamento de manada. Todo mundo está no mesmo caminho. Não, peraí, eu tenho que fazer isso, porque senão eu estou ficando para trás. Isso é um grau de maturidade muito importante para você. Então, parabéns por isso, tá? Bom, agora vamos falar da sua trajetória nos estudos mesmo. Se você fosse voltar, mesmo com a mentoria, com qualquer coisa, o que você faria diferente? Bem sincera, rasgado. Pedro, eu mudaria isso no método, eu faria isso, eu trabalharia menos. O que você falaria assim? Eu passei em 3º. O que poderia ter feito de diferente para você passar em 1º? Essa é a pergunta, assim, que vale R$1 milhão. Eu acho que... Nossa, difícil. Difícil, né? É difícil. Porque, assim, olhando a sua trajetória, teve alguma coisa que te atrapalhou? Sim. Então, por exemplo, Pedro, isso me atrapalhou, eu faria isso diferente, teria isso que eu gostaria. Imagina. Eu acho que eu era muito ansiosa, ainda sou. Então, muitas vezes eu queria cumprir o cronograma sem a qualidade nos estudos. Perfeito. Teve até um dia que você reuniu comigo e falou, opa, calma aí. Eu tô vendo que tá tudo 100% nas atividades do dia, mas o percentual de acerto tá caindo. Você não tá retendo esse conhecimento, você tá estudando para cumprir horário. Perfeito, E eu acho lembro que disso. eu... Foi a primeira chinelada, digamos assim, não? Viu, dona Fernanda? Fiz o seu papel ali um pouquinho, né? Foi quando eu falei, não, calma, vou ter que... Aí eu fui mais devagar. Aí chegou ali, isso foi em março, mais ou menos. Aí chegou ali pra julho, aí você falou, vamos acelerar agora. Senão não vai terminar os D0s até o dia da sua prova. Isso. Aí eu dei uma acelerada, mas acho que seria isso, priorizar a qualidade do estudo. Em detrimento da quantidade. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê muito dos alunos. Às vezes a gente pega alunos que fizeram outras coisas, ou enfim. Às vezes, e o século XXI ele é ansioso. Você é ansiosa, eu tomo vários tarjas pretas por dia para tentar dar uma equilibrada, né? Ontem eu fui dormir tarde demais, porque eu tô tentando desmamar o meu remédio, e não é fácil não, mulher. Então eu tô ruim das pernas hoje aqui conversando com você. Welcome to real life, né? Porque todo mundo vive uma vida perfeita. Amigo, vida perfeita, para com isso. É a realidade. Né? Mas enfim, e aí falando assim, tem aluno que chega para mim e fala assim, Pedro, eu fiz 56 mil questões, eu tinha uma meta de fazer tantas questões por semana, tantas questões por mês, tinha meta disso, tudo, e eu não entendo onde eu errei. Aí eu falo, peraí, mas
Você... Qualidade. Onde? Peraí, você fez no modo Candy Crush? Você está usando questão como método de ego? Quero acertar. Será que as questões estão viciadas? Ou você está usando a questão como metodologia de aprendizado? Sim. Porque uma coisa é você fazer 500 questões por semana, 600 questões por semana e não aprender nada, só fiz cumprir cronograma, e outra coisa, peraí, eu estou fazendo 300, estou fazendo 200, estou fazendo 400, mas isso está gerando um aprendizado, eu estou evoluindo. Então, por isso que tem que avaliar vários pontos, né? Você fez 10.436 questões na plataforma, 23 provas na íntegra, 1.012 horas estudadas. É um caminho bem percorrido. Tivemos altos e baixos também, né? Mas isso é absolutamente normal. E como que você estudava? Me conta um pouquinho da sua rotina, assim, de trabalho, chegava em casa, estudava, como é que era mais ou menos a sua rotina de segunda a domingo? O que você fazia? Assim, eu peguei plantão toda sexta-feira, 24 horas, e Tá. o quarto final de semana do mês eu fazia 72. Show. Sexta, sábado e domingo. Então, durante a semana, eu estudava todos os dias, de segunda a quinta, e nos finais de semana eu tirava algum dia para descansar, com base no cronograma da semana, que eu me reunia toda segunda-feira com o Natan. Inclusive, nossa, saudade. Ele é bom, né? Saudade de ter alguém mandando Sim, você toda fazer, né? segunda-feira. Quando eu não me reunia com ele na segunda, eu já ficava perdida. Aí, às vezes, na sexta eu não conseguia marcar horário, porque todo mundo queria segunda. Aí eu ficava pra terça, na segunda eu já ficava ali meio... Então é essencial o ano Isso, na nossa né? vida de preparação. E aí, de segunda a quinta eu estudava e ia pra academia, que era minha válvula de escape. Perfeito. Acho que também é essencial. Então, você estudava de segunda a quinta, sexta e descansava final de semana ou... Isso, estudava, fazia provas na íntegra. Perfeito. E aí, vamos colocar um dia, uma segunda-feira normal. Você acordava mais ou menos que horas? Ia pra academia? Como é que... Eu tinha minha rotina certinha. Eu acordava mais ou menos umas 7h30, 8 horas. Aí eu tomava café, começava a estudar umas 8h30. Acordava até tarde, que eu nunca gostei de acordar cedo. E aí não adiantava nada, que eu ia ficar com sono o dia todo. Aí eu estudava até o meio-dia, mais ou menos, 11h30, meio-dia. Almoçava e estudava de novo. E Começava da 1 às 4, 5 horas, aí ia pra academia, que era onde eu descansava a mente. Voltava e estudava de novo. E como eu não bebo café, eu tenho enxaqueca, não posso de jeito nenhum, era energético. Era energético para trabalhar, energético para estudar, energético para dirigir. Ei, dona Ari, tá viciada também nisso aí, viu? Agora eu melhorei, mas ano passado deviam me patrocinar, porque nossa, era só energético. Minhas fotos todas com energético. Todos com energético. Vixe Maria. Bom, uma coisa importante disso que você tá falando é a questão do acordar cedo e isso. Às vezes a gente se julga. Fala assim, nossa, o cara tá acordando 5 AM Club, tá tomando banho gelado e não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar que o meu dia, o seu dia, o dia de todo mundo aqui tem 24 horas. O mais importante não é às vezes a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. É o que você faz no tempo que você está acordado. Esse é o grande lance, é tentar otimizar o tempo, essa parte específica, né? Então, mostrando aí pro pessoal que está assistindo a gente que não existe almoço grátis. Não tem como você, e eu, pelo menos eu, nesses anos todos que eu mexo com preparação para residência, com estudo, eu nunca tive um aluno que sentou aqui ou que a gente conversou na mentoria como um todo que passou sem estudar. Eu não conheço. Então, assim, às vezes é falha minha, mas eu não consigo ter alguém que fala assim, o método é infalível, 85% de acertos em 3 meses, eu não conheço, viu? Então, aqui mais um caso real que lutou, que batalhou, que fez todo o trâmite aí. Bom, de tudo que você acha, qual que é o seu principal... O que você acha que mudou mais o jogo para você dentro da metodologia? Você acha que foi a prova na íntegra? Foram os D0s? Foram as revisões? O que você acha que falou assim, Pedro, isso aqui mudou ponteiro, isso aqui fez total diferença para mim? Com certeza as revisões. As revisões, acho que o diferencial do método são as revisões, porque a gente esquece, né? O nosso cérebro é programado para esquecer. Então, chegar no final e lembrar um conteúdo que a gente estudou lá no começo, as revisões fazem total diferença. E você tinha, por exemplo, você ia fazendo as revisões e tal, aí de repente o percentual cai, né? Isso dá uma crisezinha, né, gente? Fala assim, porque o ser humano tem aquela progresso da linearidade. Quando você cai, enfim,
Como é que você trabalhava isso, você sendo ansiosa, falando assim, nossa, chegou algum momento que você falou, não vai dar certo, não vou conseguir, enfim. Nossa, era difícil. Tinha dias que eu estudava e revisava matérias que eu tinha mais dificuldade e eu falava, nossa, agora eu sei. Aí eu fazia as questões 60, 59, 58%. Aí aparecia aquele negocinho vermelho. Oh, não aparecia o verde. Nossa, aquilo era o fim. Aí eu tentava no outro dia ou na outra revisão reservar mais tempo para aquela matéria e aprofundar um pouco mais. Fazer as questões com mais calma, anotar o que eu estava errando, aprofundar o meu resumo, para eu ir subindo aos poucos mesmo. Dar uma atenção especial àqueles temas que eu estava errando. Você acha que isso mudou o jogo para você? Com certeza. Porque também não adianta, Ari, fazer as revisões sem melhorar. Tem um aluno que eu brinco que ele é o refém das revisões, ele quer só cumprir, mas ele não foca na qualidade. E a qualidade que você falou desde o início, aqui foi a palavra, se eu fosse tirar uma palavra desse podcast e fazer um resumo, é focar na qualidade, ela está diretamente relacionada a uma métrica que eu, Pedro, não consigo avaliar, que é uma métrica que ela é intangível. Eu não tenho uma métrica de avaliação de qualidade. Ela é imperceptível, ela é intangível. Isso é o aluno que tem que forçar. O estudo, ele não é uma coisa passiva que você fica, a Deus dará. É assim, putz, errei. Peraí, deixa eu aprender com minhas falhas, deixa eu corrigir o aqui. autoconhecimento também. Acho que a gente precisa, ao longo desse ano de estudos, eu criei um pouco de maturidade, de disciplina, até para a vida. Os estudos a gente aprende, mas reflete em tudo que nós vamos fazer na vida. Sim. Então, para aprofundar, para melhorar, você precisa de ter um autoconhecimento. Não adianta você, Pedro, ir lá, puxar a orelha e eu não mudar. Sim. Então, é o que a gente brinca, né? Eu posso fazer tudo pelo aluno, a gente pode fazer menos a parte dele. Sim. Bom, qual foi o maior desafio que você passou esse ano, nesse ano da preparação? Se você puder abrir, pode ser pessoal, pode ser... E como você lidou com ele? Qualquer coisa, assim, que você possa... O maior desafio eram os meus plantões. Eram os seus plantões, né? Era muito difícil, porque você estudar a semana toda, você chegar na sexta-feira e ter 24 horas de plantão, passar visita, enfermaria sozinha, e chegar à emergência, e você lidar com, igual eu falei, como eu nasci e fui criada em Paraúna, na cidade do interior, as pessoas me conhecem desde criança, então você provar a sua competência ali, depois de uma semana cansada, era muito exaustivo. Eu acho que foi... E eu precisava dos plantões. Sim. Eu não podia simplesmente abrir mão e pegar postinho. Não era... Pra mim não era ideal. Não era o seu perfil. Porque eu não consigo chegar de um trabalho e estudar. Não sou assim. Eu preciso organizar o meu dia. Então, o meu maior desafio, acho que eram os plantões, porque eu precisava aprofundar as matérias do plantão. E aí, junto com as matérias da residência... Às vezes eu estava estudando cirurgia. No plantão nunca ia ver casos assim. Estudava preventivo e falava, cara, para que eu estou estudando isso? Né? Sim, exatamente. Acho que foi o meu maior desafio, mas deu certo. E como é que é a sensação de ser aprovada, mulher? Nossa, não sei nem descrever. Tira um peso. Assim. É bom, né? Eu brinco que, assim, existe uma frase que eu gosto muito que se chama o resultado resolve tudo. Ponto. Ai, Pedro, sei o quê? Resultado resolve tudo. Resolveu todos os seus problemas, a sua desmotivação em estar estudando, você nem lembra mais do que você passou. Não, sempre vale a pena no final. Sempre vai valer a pena, né? Então, às vezes eu tenho aluno que estuda 2, 3 anos e quando ele passa é como se ele fosse do céu ao inferno. Não teve resultado, ele está vivendo o inferno o tempo inteiro. Quando ele tem resultado, ele esquece tudo. Ele fala, putz, valeu a pena os 2, 3, valeu a pena viver tudo isso. E até lá na sua cidade, né? Enfim, eu tenho certeza que eles estão, toda a comunidade, todo mundo está olhando para você com outros olhos. É tipo assim, peraí, ela chegou, viveu aqui, é a Ari que é plantonista. De repente, não, é a Ari que é plantonista, muito bom, se mostrava o seu resultado dos plantões, mas agora foi aprovada, muito bem, enfim. Isso gera um sentimento, uma coisa muito bacana. Bom, Ari, agora, para a gente finalizar, eu quero que você me fale, de uma forma geral, se você fosse dar um conselho para quem quer seguir os seus passos, quer ser aprovada, para quem
quer, assim, tá no caminho da residência médica, nesse percurso, o que você poderia falar, assim, e aí fica à vontade, tá? O que você quiser, o que vier na sua cabeça, o que tiver dentro do seu coração. Então, eu acho que o mais importante, assim, não desistir. Tenha disciplina de acordar todos os dias, fazer o que tem que ser feito, fazer direito, não adianta só fazer, porque vai valer a pena. E tem uma frase que o Pedro sempre fala, que ninguém vai fazer por você. Se você quer conquistar esse objetivo, se é o seu sonho, corra atrás, faça, porque é possível e vale a pena. E vale a pena, excelente. Bom, eu queria, pessoal, agradecer muito a Ari, que rodou 200 quilômetros. Você vai embora hoje, então vai rodar 400 quilômetros só para vir aqui conversar. De verdade, Ari, muito obrigado. Obrigado a sua mãe, Fernanda, por estar aqui com a gente também. E eu tenho certeza que você vai inspirar a vida de muita gente. O objetivo do podcast Residência Médica em Casos Reais é justamente trazer sua trajetória. Falar, olha, eu tive essa dificuldade, esse problema, esse outro, e agora nós estamos com o objetivo de crescer, e enfim. E dizer que você pode contar sempre comigo. Que precisar, Pedro Miranda está aqui. Inclusive, eu já te falei os presentes que você ganhou, porque todo aprovado ganha bons presentes aqui. A gente não tem kitzinho de entrada, não. Mas, assim, de aprovação, de tudo, pela meritocracia, sim, nós temos. E eu queria te agradecer por isso, por compartilhar suas experiências, a sua vivência aqui dentro e falar, obrigada. Te pedir, né, para quem está assistindo a gente, se puder te mandar uma mensagem, perguntar alguma dúvida, você tem certeza que você está à disposição. Com certeza. Tá bom? Agradeço o convite também. Tá bom. Obrigado, Ari. Pessoal, mais um Residência Médica em Casos Reais. E muito importante, a palavra que a gente vai levar desse podcast aqui é qualidade. O foco tem que ser na qualidade e não na quantidade. Lembre-se sempre disso. Não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima e um abraço.